comecei a buscar o Senhor. E eu disse: Senhor, há algumas coisas na minha vida pessoalmente e algumas coisas na vida da igreja que quero ver superarmos. Existem algumas coisas que estão estagnadas, existem algumas coisas que estão presas, existem algumas coisas que não estão se movendo. E eu disse: Deus, precisamos de um avanço. Eu disse: quero que 2025 seja um ano em que a tampa seja simplesmente removida, onde o topo seja retirado desta coisa, onde não experimentamos apenas adição, mas experimentamos multiplicação, onde vemos você de uma maneira maior do que jamais fizemos antes. E Deus disse: vocês precisam jejuar. Você precisa orar e precisa jejuar. E assim, nas últimas semanas, tenho estudado, tenho orado, tenho jejuado. E estou convencido de que este é o truque secreto. Estou convencido de que é assim que se consegue um avanço em áreas nas quais você tem circulado em torno da mesma montanha repetidamente, que você tem carregado de um ano para outro. No próximo ano que você tem estado diante de Deus e pediu a Deus: Deus, eu preciso de um avanço aqui, e nada aconteceu. E então o que você fez foi tomar a decisão de que isso nunca vai mudar na sua vida, mas eu quero que você... Não, há uma maneira para você conseguir um avanço em uma área na qual você tem estado preso. Isso se chama oração e jejum. E assim chegamos ao nosso texto. E ao chegarmos ao nosso texto, a propósito, deixe-me também dizer isto: não entre apenas em uma dieta, não apenas jejue refeições. Se tudo o que você faz é jejuar refeições, em primeiro lugar, você não vai continuar por muito tempo. Em segundo lugar, você não terá nenhum benefício espiritual. E uma das coisas que eu recomendaria fortemente é toda vez que você deveria comer, rezar e jejuar em vez disso. Toda vez que você estiver prestes a comer, pegue a palavra de Deus e comece a colocá-la em seu espírito. Uma das grandes maneiras, ou uma das coisas que vou mencionar, é que se você ler 9 capítulos da Bíblia por dia, em 21 dias, pode ler todo o Novo Testamento. 9 capítulos da Bíblia por dia. Não é rápido fazer isso. Leva aproximadamente 45 minutos para ler 9 capítulos da Bíblia por dia. Então, se você dividir isso em 3 refeições, são 15 minutos 3 vezes ao dia. É bem fácil de fazer. Palavra de Deus, tenha um diário ao seu lado, tenha um bloco de notas ao seu lado, e as escrituras que Deus fala ao seu espírito, escreva-as. Escreva essas escrituras e escreva o que Deus disse ao seu espírito. Ao final de 21 dias, você ficará surpreso com o tipo de revelação que terá. Você ficará surpreso com o tipo de renovação que terá. Você ficará surpreso com a proximidade que sentirá em seu espírito. Ficará surpreso com a proximidade que sentirá de Deus, como se tivesse um extra engrenagem de poder na sua vida. Oração e jejum. Quando chegamos ao texto, 9 dos discípulos de Jesus tentaram e falharam em curar o filho de um homem que sofreu toda a sua vida com essas convulsões satânicas. E eu digo 9 porque 3 deles, Pedro, Tiago e João, não estavam com os discípulos quando tentaram orar pelo filho deste pai. Eles estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, experimentando a glória de Deus. Quantos de vocês sabem que há momentos na vida em que vocês estarão a sós com Deus, experimentarão sua glória e depois voltarão para a vida e a realidade e terão que lidar com as coisas? A chave para a vida é como você leva a glória no topo da montanha e levá-la para os vales da vida. E então eles descem e Jesus vê e ouve a comoção que está acontecendo. Eles descobrem a situação desanimadora e o homem diz a Jesus: eu trouxe meu filho aos teus discípulos e eles não conseguiram expulsar o diabo. Já orou sobre algo e nada aconteceu? Você já orou sobre o problema e não conseguiu? Orou sobre o casamento, não conseguiu? Orou sobre o vício, não conseguiu? Orou sobre as finanças, não conseguiu? Orou sobre a aprovação, não conseguiu? Orou sobre a doença, não conseguiu? Orou sinceramente? E você, como os discípulos, vai a Deus e diz: por que nada mudou? Por que não conseguimos expulsá-lo? Eu pensei que se orássemos de acordo com a vontade dele, ele nos ouviria. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que temos os pedidos que lhe fizemos. Eu fiz isso, mas nada. Pensei que se pedíssemos qualquer coisa em seu nome, seria feito por seu Pai que está no céu. Eu fiz isso.
Nada. Eu pensei que se clamássemos a Ele, Ele nos responderia e nos mostraria coisas grandes e maravilhosas que não conhecemos. Eu fiz isso e nada. A resposta de Jesus aos seus discípulos quando eles perguntaram, como é que não conseguimos? Ele disse, vocês precisam de um. Parceiro, você precisa de um gêmeo de poder. Você precisa de uma ferramenta espiritual para multiplicar o poder e aumentar a potência. Jesus disse em resposta à pergunta, por que não conseguimos? Foi assim que ele disse que algumas coisas apenas saem somente pela oração e jejum. É assim que algumas coisas só mudam pela oração e jejum. Algumas coisas só se movem pela oração e jejum. Algumas coisas só vão pela oração e jejum. Algumas coisas só vêm pela oração e jejum. É assim que alguns avanços só ocorrem pela oração e jejum. Por que oração e jejum? Quero te dar 3 razões a partir do texto. Número 1, oração e jejum nos ajudam a superar a incredulidade. Oração e jejum nos ajudam a superar a incredulidade. Note que mesmo que os discípulos não conseguiram fazê-lo, mesmo que tenham orado e não obtiveram resultados, mesmo que a criança estivesse assim há muito tempo, ouça-me com atenção, a vontade de Deus era libertar aquela criança. Eu disse muito ali, não sei se você entendeu o que eu disse, mas deixe-me colocar de outra forma. Só porque a sua oração não foi atendida, não significa que não era ou não é a vontade de Deus respondê-la. Oh meu Deus, isso é tão bom, isso é incrivelmente bom, porque alguns de vocês têm essa perspectiva teológica de que se você ora e não obtém uma resposta, isso significa que não era a vontade de Deus. Mas quantos de vocês sabem que a vontade de Deus é a vontade de Deus, 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 é a vontade de Deus? A vontade de Deus não muda, sua vontade é a cura, sua vontade é a segurança financeira, sua vontade é que seu casamento seja forte, sua vontade é que seus filhos sejam salvos, sua vontade é que você viva uma longa vida, sua vontade é sua vontade, é sua vontade, é sua vontade, é sua vontade, e não importa se você orou e não obteve uma resposta sobre como é a vontade dele nessa situação. Poder não é automático. A vontade de Deus não é automática. Promessas nem sempre chegam como o Amazon Prime, no mesmo dia ou no dia seguinte. Algumas coisas não saem sem uma luta. Algumas coisas exigem um tipo diferente de persistência. Algumas coisas exigem uma segunda ferramenta espiritual. Você precisa de um parceiro para multiplicar o poder. Claramente a vontade de Jesus, mesmo que eles não estivessem obtendo resultados, era libertar a criança, porque foi isso que ele fez. A questão neste caso, e muitas vezes no nosso, não é se Deus pode ou Deus quer, mas podemos acreditar. Olhe para o texto, isto é Bíblia, não é ninguém adicionando ou tirando nada do texto. Marcos capítulo 19, versículo 22, o homem diz a Jesus, se você pode fazer alguma coisa. A propósito, que coisa para dizer a Jesus? O coração do homem estava certo, sem dúvida, o coração dele estava certo, mas quero dizer, pense bem se você pode. Imagine ir a Deus, literalmente você está cara a cara com Deus. Bem, se você pode. Olá, eu sou, olá, você sabe quem eu sou? Você sabe que eu fiz o mundo inteiro? Você sabe que eu trouxe a existência com a minha palavra? Você sabe que não há nada difícil demais para mim? O que você quer dizer com se você pode? Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Se você pode fazer qualquer coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Jesus disse a ele, se você puder crer, todas as coisas são possíveis para aquele que acredita. Além disso, quando Jesus descobriu que os discípulos não conseguiam, ele disse, versículo 19, ó incrédulos, geração, até quando estarei com vocês? Até quando vos suportarei? Tragam-no a mim. Na verdade, na versão de Mateus, capítulo 17, versículo número 20, antes de ele dizer aos discípulos, algumas coisas só acontecem. Saem por oração e jejum. Versículo número 20, ele disse a eles quando perguntaram por que não conseguimos? Ele disse claramente por causa da sua incredulidade. O jejum e a oração nos ajudam a nos livrar da incredulidade.
A questão não era a vontade de Deus ou mudar a vontade de Deus. A questão era que a crença deles estava bloqueando o avanço. A incredulidade deles estava bloqueando o avanço. Havia um arco sem estar no caminho da libertação do menino. Agora fique comigo. Todos, incluindo eu mesmo, têm períodos sem. Cada pessoa viva. E momentos de dúvida não fazem de você um cidadão de segunda classe no corpo de Cristo. Faz de você um ser humano que vive em um mundo caído. Além disso, a presença de dúvida, ouça-me com atenção, não significa a ausência total de fé. Deixe-me dizer novamente, a presença de dúvida não significa a ausência de fé total. Em outras palavras, você pode ser um crente em Jesus, mas está lutando para acreditar que uma experiência ou circunstância vai mudar para você. Você acredita que Jesus é seu Salvador, mas está lutando para saber se Ele mudará a sua situação. É por isso que o pai do menino, em resposta a Jesus lhe dizendo, se você pode crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Com lágrimas diz a Jesus, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Eu quero, mas estou lutando. Minha fé não desapareceu, mas se dissipou. Dissipou-se porque minha esperança foi adiada e meu coração está doente. Estou falando com alguém agora. Não é que você perdeu a sua salvação, mas você teve uma longa luta, você teve uma longa batalha. E assim você não está insistindo, você não está mais acreditando em Deus, você desistiu, você adotou uma atitude de que será, o que tiver que ser, será. Isso não significa que você é de segunda classe, significa apenas que você está lutando nessa área. Faz muito tempo, Jesus, eu orei e tentei, e para fazer essa coisa se mover, eu fiz tudo o que sei. Jesus, eu até os trouxe aos teus discípulos pensando que seria diferente. Mas o mesmo, pastor, tentei superar isso muitas vezes. Estou bem há um tempo. Nosso casamento funcionou por um período. Nosso filho mostra progresso, mas depois regride. Não perdi minha fé em quem Jesus é, mas não tenho certeza que a vontade dele fazer isso na minha vida. Eu acredito, mas ajuda a minha descrença. Descrença é uma luta, mas precisamos perceber que há uma cura para isso. Há ajuda quando nosso coração está lutando para acreditar que Deus fará. Como? Assim é como. Algumas coisas só saem com oração e jejum. É assim que você eleva a sua fé. É assim que você derrota a incredulidade que está bloqueando sua bênção. A oração e o jejum permitem que você faça de Deus o objeto de sua fé novamente. E assim, a dúvida é abatida. O que você quer dizer, pastor? O que acontece em nossa vida com a nossa fé é que algo ou alguém que não é Deus se torna o objeto da nossa fé. Estou prestes a ensinar a você, eu acho, o segredo de por que as pessoas duvidam. Porque algo ou alguém se torna o objeto da nossa fé. O objeto da nossa fé se torna a cura. O objeto da nossa fé torna-se a provisão. O objeto da nossa fé se torna a restauração. O objeto da nossa fé se torna a doença indo embora, o dinheiro chegando, o casamento melhorando, o filho se voltando para Deus. O objeto da nossa fé se torna um cônjuge ou uma pessoa, ou no caso deste homem, os discípulos de Jesus. Trouxe-o aos seus discípulos e eles não conseguiu. Mas quando Jesus ensinou sobre a fé, todos sempre se lembram da parte de falar com a montanha. Todo mundo sempre se lembra de não duvidar em seu coração, mas acreditar que as coisas que ele diz acontecerão. Mas todo mundo esquece as 4 palavras que antecedem a declaração sobre como mover uma montanha. E elas são as 4 palavras mais importantes quando se trata de fé. Jesus disse: tenha fé
em Deus. O problema conosco é que ancoramos nossa fé em um resultado, em vez de ancorá-la no doador do resultado. E como resultado disso, nossa fé tem falhado. E então, o que acontece quando enfrentamos uma montanha é que estamos tão focados na montanha que esquecemos que Deus é quem move a montanha. E aqui está o que acontece quando você entra na presença de Deus através da oração e do jejum. O objeto da sua fé muda. Ele volta para quem Deus é. E a incredulidade começa a desaparecer, porque através do jejum e da oração, o que acontece é que nos reconectamos com quem Deus é. Nós nos tornamos grávidos. Ficamos grávidos com uma imagem de Deus que é maior do que o que as circunstâncias têm obscurecido em nossa vida. De repente, quando Deus, através do jejum e da oração, torna-se o objeto do nosso desejo, nós nos lembramos de quão grande Ele é, quão bom Ele é, quão poderoso Ele é, como nada é difícil demais para Ele, como Ele é justo, como Ele é santo, como Ele é sábio, como Ele é misericordioso, como Ele é fiel. E de repente o que acontece é que nós mudamos. Não estou mais acreditando na montanha em movimento, estou acreditando no mover das montanhas. Estou acreditando na cura, estou acreditando no curador, não estou mais acreditando na provisão, estou acreditando no provedor. E de repente, o que acontece é que minha fé é supercarregada, minha dúvida é anulada mortalmente e eu sou capaz de acreditar em Deus nas áreas onde eu estava tendo dificuldades. Como sei que isso é verdade? Porque na versão de Mateus, a parte final da história, Mateus capítulo 7, versículo 19 diz: então os discípulos vieram a Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Então Jesus lhes disse: por causa da sua incredulidade. Agora veja isso, pois certamente eu vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, você dirá a essa montanha: mova-se daqui para lá, e ela se moverá, e nada será impossível para você. No entanto, este tipo não sai, exceto por oração e jejum. Agora, se Jesus estava falando sobre uma fé maior, por que Ele usa uma semente de mostarda? Se Ele estava falando sobre adquirir mais fé é como ficar mais grávida. Imagine se alguém dissesse para você: estou mais grávida hoje do que estava ontem. Do que você está falando? Você pode estar mostrando mais, pode estar crescendo, mas você não está mais grávida. Você estava tão grávida no primeiro dia, quanto está pouco antes de dar à luz. Então claramente, Jesus não está enfatizando aqui o tamanho da fé. Jesus está enfatizando a durabilidade da fé, porque o que nos acontece quando nós conviver não é que perdemos a fé. Nossa fé apenas se dissipa, nossa fé apenas é empurrada para o fundo, e o que precisamos de lidar com nossa fé. Veja, uma semente de mostarda, e a propósito, dentro de casa, você sabe para que usa sementes de mostarda? Para cultivar algo em solo duro. Você pode colocar uma semente de mostarda em qualquer tipo de solo e ela brotará e crescerá. E adivinha o que ele eventualmente fará? Ele não apenas brotará e crescerá, ele brotará, crescerá e tomar conta. Posso te dizer o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que se você jejuar e orar, adivinha o que acontecerá com sua fé? Sua fé produzirá em todas as circunstâncias da vida. Quando a tempestade é boa, quando a tempestade é má, quando a vida é boa, quando a vida é má, ela surgirá e tomará conta. Porque você estará dando um golpe mortal em sua incredulidade.